Olá, parceiros da Pioneer, dando continuidade então, vamos falar um pouquinho sobre o reprodutivo, né? A gente já falou do vegetativo do milho, conversou um pouquinho de fenologia, o que é essa palavra estranha. Entramos no reprodutivo. A planta, a nossa lavoura já tem o pendão, certo? Já passou pelo VT e agora a gente tem o quê? A emissão dos estiloestigmas, aquele cabelinho do milho. Eles ficam visíveis, né? Depende de quantas espigas cada planta vai ter. E o que eu citei e o que eu vou bater de novo nessa tecla é que o milho tem um crescimento que nós chamamos de determinado. Ou seja, conforme você tem a emissão da estrutura reprodutiva, não existem novas folhas sendo emitidas. Por isso que é tão importante você proteger as folhas, né, com aplicações de fungicida e durante o vegetativo com adubações para que elas tenham uma boa demanda e a gente atenda as demandas nutricionais da cultura, porque essas folhas vão ter que ficar por semanas abastecendo, né, mandando energia para os drenos, que são logicamente os drenos muito fortes, que são os grãos em desenvolvimento da cultura. Então, vê que diferentemente do vegetativo, né, que nós tínhamos lá talvez 18, 17 folhas, mais o VE de emergência, mais o VT no final, aqui estádios são bem definidos, são 6. Não são 5, não são 7, são 6 estádios que, por sorte, todos têm a letra R de reprodutivo e vão de 1 a 6. Então, passamos do pendoamento, opa, entrou na lavoura, estilo, estigma, amostra, a gente vai chegar no R1, que tem um nome interessante, que é o embonecamento, né? E a polinização. É o momento onde os grãos de pólen da estrutura masculina, né, do pendão, são liberados, eles são as menores células do vegetal por um motivo, que eles são leves, eles têm que atingir quem? O estiloestigma, que é a estrutura que vai, então, conforme eles germinam aqui no estiloestigma, no cabelo, né, existe o crescimento do grão de pólen, do tubo polínico, e eles vão então produzir, vai ter embriogênese e a formação do embrião, que cada um deles então é um grão que vai ser feito. Então quando você vê, esse é um ponto interessante da cultura do milho que eu ainda não havia mencionado, mas a espiga do milho não é o fruto, é a infrutescência do milho. Cada um dos grãos é um fruto. O milho é uma gramínea, tem um fruto seco do tipo cariópse, essa é a definição desses cereais. Significa que cada um daqueles grãos é um fruto botânico que também serve como semente. Então, o que a gente chama de semente do milho é, na verdade, o fruto dele, que estão todos presos na espiga. E cada um daqueles frutos, ele vai ser oriundo, logicamente, de grãos de pólen. Por isso que conforme você tem uma espiga com falhas, é falha de polinização, por algum motivo, e a gente vai falar exatamente disso agora. Isso é diferente da soja. Não sei se alguém está digerindo aí no que eu acabei de falar. Peraí, você falou então que a espiga não é o fruto é cada um dos grãos. A soja, por exemplo, o fruto é a vagem, e os grãos, as sementes de soja, estão lá dentro, não são o fruto, são a semente, o fruto, logicamente, oriundo do ovário. Nesse caso, não, o fruto é o próprio grão e eles estão presos numa infrutescência, tudo bem? Palavras que têm um significado. Então, o que mais está acontecendo aqui, né? Você tem desde a emissão do cabelinho do milho, aqui do estilo estigma, embriogênese tem que atingir e eles vão mudando de cor mais para frente, eles vão sofrendo esse escurecimento, né? Os primeiros, isso é uma informação interessante, os primeiros cabelos que surgem aqui no milho, eles são responsáveis por polinizar a base da espiga. Então, se você está ali, você arrancou uma espiga da planta de milho, se você tem um problema na base, nossa, essa base aqui tá faltando grão, foi um problema logo no início ali da polinização. Por outro lado, se for a ponta da espiga que estiver faltando grãos, que é mais comum, é lá no final da polinização, lá no final do R1, por algum motivo, teve alguma condição climática diversa que você não conseguiu polinizar esses grãos e se eles não polinizam, não tem enchimento, certo? Então essa fase é muito crítica, pessoal, porque é nesse momento que se o grão de pólen não atinge o estilo estigma, da própria planta ou de outra, e não consegue encher a espiga, né, produzir embriões para a espiga toda, você começa a perder potencial produtivo, tudo bem? Um outro ponto interessante, eu vou citar daqui a pouquinho a necessidade hídrica, que é altíssima nesse momento, porque a área foliar está muito alta. Mas o milho, ele tem alguns pontos interessantes. Primeiro, que a polinização é cruzada. Como eu falei, né, o pólen tem que viajar e encontrar os cabelos do milho. Então, você precisa de vento, certo? Ou pelo menos uma condição que favoreça a disseminação dos grãos de pólen. Por outro lado,
O grão de pólen, para germinar aqui no estilo estigma, precisa de umidade. A germinação do grão de pólen precisa de água, de umidade, que é um pouco contraintuitivo, né? Você, ao mesmo tempo, precisa de uma condição de um pouco de vento, de movimentação atmosférica, mas também de umidade para isso. Então, se essa fase de R1 coincide com uma época muito quente, muito seca, você tem dificuldade de germinação dos grãos de pólen e problema de polinização, mesmo que eles atinjam o cabelo do milho. Então, acho que eu consegui mostrar para vocês a importância que essa fase caia num momento interessante da cultura, né? Climático, pelo menos, né? Então tá aqui, como eu disse, né, os primeiros cabelos, os primeiros estilos estigma que emergem são responsáveis pela base da espiga e aqui, lá dentro da planta, se você abrir aqui e você remove a palha, você vai encontrar até onde eles vão para realmente polinizar e formar os grãos da cultura. Essa fase de embriogênese é muito importante. Essa fase, pessoal, R1, florescimento, é o primeiro estágio do reprodutivo, né? Você está em florescimento, coincide com praticamente o pico de demanda de nitrogênio. Eu não vou entrar em valores, isso aqui é um tema para outras aulas, né? Mas você vê que a demanda por nitrogênio vai aumentando durante o vegetativo e atinge o pico aqui entre R1 e R2, mais ou menos. Quando você tem o quê? O máximo de área foliar também, né? Que não vai ter mais folhas sendo produzidas. Daqui em diante, as folhas que já se produziram, a única coisa que pode acontecer é senescência. Não vai ter novas folhas sendo produzidas, né? Enquanto que o acúmulo de potássio já está quase completo e o acúmulo de nitrogênio e fósforo continua um pouco em progresso a partir desse momento, em alguns casos, por mais alguns dias, pelo menos, com esse acúmulo máximo dele. A demanda nutricional é muito alta em R1 e eu vou explicar a importância da água. Como eu citei para vocês, a água é importantíssima para a germinação do grão de pólen no cabelo do milho. Mas também movimentação, vento, alguma coisa para que ele caia. A produção é enorme de grãos de pólen por cada pendão do milho, isso é óbvio, né? Entre VT ao R1, isso talvez é a parte mais importante dessa parte reprodutivo. Quando você notou que existe ali o pendoamento, olha, a lavoura pendoou. Você tem pendão em todas as plantas, conte 2 semanas para trás e 2 semanas para frente. É quase um mês inteiro de época crítica à falta d'água. Então, entre aqui o pendoamento, 2 semanas para trás, 15 dias e 15 para frente, é um momento onde a demanda hídrica é alta e a falta d'água é altamente destrutiva para o potencial produtivo. Falta d'água nesse momento vai levar ao quê? Desordem no crescimento da planta, né? Fechamento estomático, baixa capacidade fotossintética, vai afetar a polinização, porque o grão de pólen precisa dessa umidade para germinar e realmente formar o embrião, né? Formação do zigoto. E essa é uma fase muito crítica. Então, para vocês terem uma ideia, é normal você encontrar na literatura informação de que falta d'água em R1, momento que você tem o florescimento pleno ali, né, a emissão dos cabelos do milho, você pode perder 50% ou mais o potencial produtivo. Mas por que tanto? Porque se você não teve grãos formados, não tem depois nada para encher. Esse é o momento crítico para que realmente tenha água, para que você consiga, pelo menos, que a espiga esteja bem formada. Se você tem falta d'água depois, durante o enchimento dos grãos, eles vão ficar mais leves, mas pelo menos eles estão ali. Você não consegue colocar grãos depois. Eles têm que estar formados agora, tem que ter polinização agora durante o R1. A perda, então, é um pouco menor. Logicamente, ainda é uma perda muito elevada após isso, mas esse é o momento mais crítico para isso. E por quê? Devido à grande necessidade hídrica e à grande área foliar. Isso aqui é um exemplo de uma espiga mal formada, ó. Você vê alguns grãos faltando na base, né, logo no início do R1, e muitos faltando na ponta, ou seja, provavelmente nesse caso, após alguns dias, né, quando a planta já estava em R1 por alguns dias, uma condição térmica, falta d'água, muito calor, levou então a dificuldade de polinização e falta de grãos. Uma lavoura com espigas desse tipo não vai ser produtiva, vai ter baixa produtividade, por quê? Porque você não tem nem grãos para encher. Olha, o enchimento dos outros grãos foi muito bom, mas lógico, não teve grãos aqui. Então você precisa do máximo de proteção nesse momento. Você quer o quê? 2 ou mais espigas, se possível, por planta, um número grande de fileiras por espiga, né? Ou seja, vamos supor 18, 20, 22 fileiras por espiga, vários grãos por fileira e que, logicamente, sejam polinizados e sejam depois preenchidos corretamente. Então, essa fase é crítica. Pendoamento, 2 semanas para trás, 2 semanas para frente é o essencial. E uma última informação.
como que nós, como profissionais das ciências agrárias, né, como que nós podemos garantir que a lavoura tem uma boa condição durante o R1? A gente não consegue, se a lavoura não for irrigada, você não tem controle sobre a água, você tem controle sobre o momento em que a lavoura é semeada. Então, é função nossa determinar para cada região, seguir o zoneamento agrícola de risco climático, né, o ZARC, para que nós façamos a semeadura no momento ideal, para que lá no pendoamento, seja 2 meses depois, 50, 70 dias depois, a condição climática seja suficiente. Então, vou dar um exemplo. Algumas regiões do país existe um veranico, né, que é a falta d'água no momento de chuva, numa estação chuvosa. Vamos supor que exista um veranico na segunda quinzena de janeiro, como é comum em alguns locais do país. Então, se você semeou o milho lá, dia 15 de novembro, vou citar um exemplo, e ele demora 2 meses para pendoar, é a previsão que ele vai demorar, você está colocando o pendoamento bem na segunda quinzena de janeiro. Você está coincidindo uma época de extrema demanda hídrica com uma época onde a probabilidade de falta d'água é muito grande. Então, a nossa função é determinar a semeadura, semear a cultura do momento em que o florescimento, né, o R1, R2, R3, coincida com abundância de água ou com um risco menor de falta d'água. E aí você pode me falar, tá, mas e o milho safrinha? O milho que já é semeado ali muitas vezes em fevereiro até começo de março, né, a janela vai se fechando em alguns locais mais cedo, outros mais tarde. Como que eu faço? Você tem que garantir que você tenha umidade até R1 e em diante para que você tenha polinização e enchimento. Essa é a dificuldade quando você semeia a primeira cultura muito tarde de verão, muitas vezes a soja. Se atrasou a semeadura, você vai atrasar a semeadura do milho e se não tiver água até pelo menos esse estágio e os próximos, a perda é elevadíssima, certo? Da onde vem tanta demanda hídrica? Por onde a planta regula a perda d'água? Por umas cavidades nas folhas que se chamam estômatos, tudo bem? Então, quanto maior a área foliar, maior a quantidade de estômato e maior o uso de água? Sim, é uma relação direta. Então, aqui no lado esquerdo, nós temos o índice de área foliar do milho. E aqui, no caso, são dias após a emergência. Então, você vê que a área foliar cresce, atinge um máximo e cai. Interessante, ali em torno de 60 a 70 dias. Aqui ao lado, nós temos a evapotranspiração em milímetros por dia, ou seja, litros por metro quadrado por dia. Semeadura, emergência, florescimento atinge o máximo e cai. Você vê que existe uma coincidência, né, entre o florescimento ser uma área de muita demanda hídrica e também a máximo de área foliar. Como eu expliquei, o milho não desenvolve novas folhas depois que o pendão não tem. A emissão do pendão, na verdade, acontece porque aquele meristema apical, lá atrás, durante o vegetativo, sofreu uma indução e começou a produzir a estrutura reprodutiva, que era o pendão, então não tem folhas para serem produzidas mais. O meristema é reprodutivo. Então, você tem uma coincidência aqui, ó. Alta área foliar significa muita folha, muito estômato, cutícula também é um local de perda d'água, e com muitos estômatos tem uma grande demanda por água. E o que é bom, porque conforme a planta vai, logicamente, evapotranspirando, ela regula a temperatura e ela consegue absorver nutrientes pela raiz. Então a máxima demanda pode chegar a 8 milímetros por dia, ou mais, se você tiver uma população ainda mais alta, né? 8 milímetros por dia, como eu citei mais cedo, significa que cada metro quadrado pode perder, em média, evapotranspirar, tanto o solo quanto a planta, 8 litros de água. 8 litros de água por dia significa que você precisa repor 40 milímetros a cada 5 dias, com chuva, ou senão você vai utilizando a capacidade do solo, né? Aí vem toda a importância de uma cultura muito bem estabelecida, com um sistema radicular bem profundo e bem desenvolvido, né? Mas vamos tentar então, nesse momento eu faço uma pergunta para você que está assistindo, né? Que fatores será que vão determinar isso, né? Será que toda lavoura de milho tem a mesma necessidade hídrica? O que é que leva, em alguns casos, a demanda a ser 9, 10 milímetros, outros 5,5, 6? Por que em alguns casos a cultura utiliza mais água e outros menos? Uma das principais coisas, no caso do milho, um dos principais fatores é a população de plantas. O milho tem diversas épocas de semeadura, né? Se fala em primeira, segunda e às vezes terceira safra de inverno, né? Irrigado para a produção de sementes, como acontece em Minas, por exemplo. Então você tem o milho verão, que é uma época que em teoria as chuvas são mais distribuídas e frequentes, e o milho safrinha, que era safrinha porque ele era o menos plantado e agora é o principal, né? Onde é a segunda época, que vai vir depois a cultura de verão.
Se você está colocando o milho numa época com uma irregularidade de chuvas, né, uma probabilidade maior de falta d'água, devido, como por exemplo, a safrinha, né, onde você já vai para o outono, ao invés de sair do verão, vai para o outono, geralmente a população de plantas é menor. Por quê? Quando você tem uma população de plantas menor, o seu índice de área foliar é menor e você vai consumir uma quantidade menor de água por tempo, né, por dia. Então, por isso que muitas vezes o milho safrinha, ele é cultivado, pelo menos a recomendação é que você utilize uma população menor. Você estava ali com 70, 80 mil plantas no milho safra, verão, você vai às vezes para 55, 60 mil no milho safrinha, se não for irrigado, lógico. Porque você quer uma área foliar menor, que com isso você tem uma quantidade de estômatos por metro quadrado menor e um consumo de água menor, tudo bem? Então, acabamos o R1, vamos para o R2. A gente foi então na polinização, agora os grãos estão formados. Basicamente não tem mais então a chegada de grãos de pólen, o que formou, formou, e agora o que está formado tem que ser preenchido com amido. O grão de milho tem uma grande reserva em amido no endosperma, né? Então tá aqui, grão bolha d'água, ele é um grão bem basicamente líquido, né? Não tem ainda muito amido sendo acumulado. Nesse momento começa o que? O escurecimento do cabelo do milho. O milho ele faz o oposto do ser humano, o cabelo dele escurece quando ele fica velho. A gente meio que ao contrário, né? Nesse caso o cabelo dele vai escurecer. Então em torno ali de 10, 12 dias depois do R1, depois que você viu, o milho começa a escurecer. Falei, ixi, agora, escureceu o cabelo. Significa então que já finalizou a polinização e o grão está enchendo, ele está um grão bolha d'água, muita umidade, por isso chama bolha d'água, 85% do que tem naquele, se você abrir uma espiga e remover, vai ver que 85% é só umidade, só água. E o enchimento começa. Então, se você teve uma boa disponibilidade hídrica durante o R1, conseguiu germinar o grão de pólen no cabelo do milho, agora com a fotossíntese ativa, com os estômatos abertos, a planta produzindo normalmente, você vai encher os grãos, você vai produzir carboidratos nas folhas que vão se translocar via floema por grão para conseguir um enchimento pleno, né? Do R2, nós vamos então, vocês vão ver que agora o que vai acontecendo? O grão vai crescendo, o embrião vai se desenvolvendo, ao mesmo tempo que a umidade do grão cai, porque o máximo de umidade a gente já atingiu aqui em R2, de 85%, e vai chegar até quase 30%, que é a época da maturidade fisiológica, que é o R6. Então, estamos já no terceiro estágio do reprodutivo, né? Já aconteceu a desidratação dos estilos-estigmas, ou seja, aqui, né, você já tem eles, basicamente, eles não têm mais função, você pode até remover, não está tendo mais polinização já há muito tempo, né? O grão é chamado leitoso, porque ele começa a acumular amido, né? Você vai acumulando amido no grão, ele vai mudando aquela característica dele, a umidade vai caindo e você vai acumulando substâncias com amido. O amido é um carboidrato que vai se acumulando no milho, né? E o embrião vai se desenvolvendo. Ó, você consegue pegar algum grão aqui, ó. Você vê que a coloração dele quase não é amarela, né? Tem uma coloração mais esbranquiçada, por isso que é o nome leitoso, inclusive, né? E lá no grão você já consegue ver a formação do embrião, a radícula, né? Os primórdios da radícula, do coleóptilo, que é aquela estrutura que vai emergir. Você tem um tamanho aqui, ó, entre algumas vezes 10 centímetros ou mais já da espiga já formada. Conforme o grão vai aumentando, vai crescendo, enchendo, você vai aumentando o tamanho da espiga também, né? Mas logicamente ainda não tem muita coisa, né? Esse é o R3, onde o grão está leitoso, que acontece que também é um momento para ponto de colheita. Olha, chegamos ao ponto de colheita do milho verde, já. Ou seja, você passou de R1 para R2 e chegou em grão leitoso, você consegue atingir ao final de R3 o ponto de colheita do milho verde. Por quê? Você não quer um milho que já esteja muito seco, o grão esteja muito duro, né? O ponto, então, uma dica prática para quem quiser saber isso, né? Você não precisa nem arrancar esse grão. Se você vai tirando a palha das espigas e você vê que a coloração ainda não é muito amarelada, é uma espiga mais esbranquiçada ainda, em teoria ele ainda está dentro desse R3, né? Do ponto de os cabelos do milho estão secos e a espiga não tem aquela coloração amarela, é um ponto que está em R3 de grão leitoso, né? Em torno de 70%, 80% de umidade, essa é a hora da colheita do milho verde. Tinha mais uma informação aqui, que quando você está em R3, grão leitoso, ele ainda está recebendo amidos, estresses, principalmente estresses térmicos, né, estresses abióticos por excesso de temperatura, baixa temperatura ou falta d'água, você pode ainda ter abortamento de grãos. O que significa isso? Que aquela espiga que tinha grãos formados, aquele grão ainda, né, que é o fruto, né,
ele pode sofrer uma abscisão ou ele pode ser abortado em caso extremo de estresse. Ou seja, você pode ter uma espiga que parecia estar bem formada, mas algum problema em R3 ou R2 também, você pode ter com que ele não se forme mais, ele acabe secando e morrendo. Então é um ponto importante. Isso acontece. Então você pode ter uma falha de polinização, se você tiver um problema no R1, e você pode ter um abortamento daquilo que estava se formando devido aos estresses que acontecem em R3, que é o ponto de colheita do milho verde. Passou disso, ele começa já a endurecer muito, ele vai secando, né? E que a umidade está caindo do grão até o momento que ele já fica difícil para utilizar como milho verde. R3 nós passamos para o R4, viu que o grão era então aquele grão pastoso, leitoso, e agora estamos em um grão que já está acumulando muito amido. Vê a coloração mudando da espiga, né? Isso aqui é quase um mês já depois do R1, só que eu não vou bater muito nessa tecla de dias, pessoal, porque exatamente o ponto da fenologia é você não ficar se preocupando com tempo e sim com o estágio fenológico. Mas é para acontecer em torno de 25 a 30 dias depois do momento que você viu o estilo estigma sendo emitido pela primeira vez, né? Já estão totalmente secos, né? Acontece um acúmulo muito grande do amido, o grão ainda tem muita umidade e a principal diferença é que você tem esse amarelecimento acontecendo progressivo com a espiga do milho, né? Por que chama pastoso? Ele foi de leitoso para pastoso porque caiu a umidade e o amido acumulou ainda mais, então ele já tem uma textura diferente. Se você remove alguns grãos, você já percebe que ele já não tem mais aquela... Eles não explodem facilmente, né? Como seria um grão mais leitoso, tudo bem? Bom, o R4 era isso. Então a gente passou daquele grão leitoso para pastoso e agora chega um dos estádios mais... o penúltimo estádio do reprodutivo. Nós só temos mais um depois, que é a finalização, que é a maturidade fisiológica, que é a formação do dente. Da onde vem dente? Porque o grão a maioria dos grãos nesse momento já estão com esse aspecto dentado, tudo bem? Nesse momento você tem também a espiga com essa cor, né, essa coloração amarelada e os grãos com uma umidade muito mais baixa e um teor muito elevado de amido, certo? O estágio começa desse momento, é o momento da lavoura onde você tem uma umidade menor, um teor maior. E você percebe que é uma coisa é bem diferente de contar folhas. É muito fácil o vegetativo perto do reprodutivo, vamos ser honestos, porque você vai contando a folha, encontrou o colar, contou quantas folhas expandidas, aqui é tudo com a espiga. Se você não abre a espiga, não remove a palha, não retira algumas espigas da lavoura, você não consegue saber isso. O único fator visual é a própria palha da espiga, que vai mudando, né? Não está seca ainda. O cabelo do milho, que já escureceu a partir ali de R2, R3. Mas se você não observar o próprio grão, e principalmente o que a gente chama de linha do leite, que eu já vou explicar agora, você não consegue ter uma noção do estágio fenológico que a lavoura está. E essa é a realidade, né? Então você vai avançando aqui, né? A umidade ainda está um pouco elevada dos grãos, eles ainda estão em enchimento, recebendo amido, então eles não estão ainda separados, né? Não teve a formação daquele ponto, né? Aquela camada negra ou camada preta que fica na base do grão, eles ainda estão recebendo e eles têm esse aspecto dentado. Você tira, porque eles encheram, né? Eles vão enchendo, e ele atingiu esse aspecto dentado. E entre o início e o fim do R5, esse R5 ele é um estágio um pouco mais longo, porque ele vai iniciando então com 50, 55% de umidade e vai para 30 e poucos por cento de umidade, e o momento que sobra é a maturidade fisiológica. Então no final do R5 é o momento onde os grãos param de receber fotoassimilados da planta-mãe e dali em diante eles secam. Basicamente eles vão entrar em secagem, né? Aqui tem um dos pontos mais importantes para vocês entenderem sobre esse R5 e, na verdade, sobre a fenologia do milho. Chama linha do leite, né? Essa aqui, ó, chama LL, no caso, linha do leite ou linha do amido, certo? O que nós temos aqui, né? Por exemplo, aqui é uma espiga onde você tem a linha do leite ali na base da planta, então é muito lógico que a parte que primeiro que vai sofrendo a secagem é a ponta, né, que está exposta ao ambiente. Aqui a parte central, ela acumula, logicamente, o amido e ela demora mais a secar. A umidade é maior na base dos grãos, certo? Cada um desses, como eu expliquei para vocês, é um fruto, né? Então, o que acontece? No início ali, quando a umidade é muito alta dos grãos, no R5, você tem a linha do leite em torno de 1/4. Você fala, o que é 1/4?
se eu tenho muita linha do leite, porque é 1/4 do grão duro já. Essa parte aqui em cima é o grão duro e essa parte é a leitosa e aqui existe uma zona de transição. Então, quando você está 1/4 da linha do leite, significa que você já avançou com o grão duro 1/4 daquilo. Aqui 1/3, por quê? 1/3 desse grão já está duro e os 2/3 estão ali ainda leitosos. Mas grão leitoso? Professor, você acabou de falar que você estava no estado de formação de dente? Mas a gente fala que esse grão ainda tem leite aqui embaixo. Essa é a denominação dele. Ele é mais leitoso na base e aqui já é o grão duro. Então ele vai secando, né? E essa linha do leite vai avançando até a metade do grão. Aqui seria mais ou menos metade, ó. Você tem metade como grão duro e metade como mais leitoso. E ele vai secando, e ele vai acumulando, conforme ele vai secando, perdendo umidade e acumulando o máximo de amido, até que você tem 3/4 ou a totalidade da linha do leite, como acontece nessa foto aqui, por exemplo. Então ele começa com a linha do leite somente pode ser até 1/8, né? A gente começa com 1/4, muito cedo, e aí ele avança para 3/4 ou total, ou 2/3 da linha do leite. Tá, professor, o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a sua vida é que isso aqui é o que determina, por exemplo, o ponto de colheita para silagem, milho silagem, o corte é em torno de 50% da linha do leite. Isso é uma foto da própria Pioneer Sementes, do site que eu removi, mostrando aqui metade. Por que metade mesmo? Metade já é o grão duro e outra metade ainda é o grão leitoso, certo? Você tem o grão leitoso, o macio, que é uma zona de convergência aqui, né, de transição, e o duro. 1/3 aqui, uma outra figura interessante, 1/3 e 2/3 aqui a parte de baixo. Então essa é a única coisa para entender, né? Quando começa com 1/3, não é que a linha do leite só tem 1/3 sobrando, é porque o grão duro avançou 1/3 sobre essa linha. E ela vai avançando de 1/3, meio, 2/3 até o total, né? Então o ponto de silagem é isso. É um grão que tenha 50% da linha do leite restante e os outros 50% já duro. Se você atrasa esse corte de silagem, você vai ter o quê? Mais do grão duro e menos da parte leitosa do grão, né? Até que no final, o que acontece ao final de R5? Basicamente, o grão duro atinge a parte inferior aqui do grão, a base do grão que está presa na espiga, e forma-se o que chama de camada preta ou camada negra, que essa é uma pontuação preta que fica na base aqui do grão, ó, vai ficar aqui na base e vai indicar a maturidade fisiológica. Significa que esses grãos não vão mais receber fotoassimilados, né? Esses carboidratos, o amido da planta mãe, e finalizou o enchimento e dali em diante vai ser simplesmente a secagem. Tudo bem? Essa aqui é a informação da linha do leite, né? Então, entre um grão ali que é muito leitoso e pouco duro, a linha do leite aqui 1/4 mais ou menos, até o grão totalmente duro, isso acontece durante o R5. Então, existe até uma similaridade com o R5 da soja, para aqueles que trabalham mais com a soja, que é um momento onde o grão vai enchendo, desde um grão pequeno até ele encher totalmente a vagem, né? Aqui no caso você tem o grão com muita umidade, lá 50%, 55% e pouco duro, até o momento que a linha do leite some, né? Ele fica totalmente um grão duro, forma-se essa camada preta na base, que é a zona de abscisão, ele para de receber fotoassimilados e chegamos em quê? Maturidade fisiológica. Pode ser colhido? Poderia inclusive ser colhido, né? Com um maquinário adequado. Você poderia colher com 30% a 35%, mas é muito difícil, né? Devido à separação do ponto. Nesse momento a palha, as folhas já vão entrando em senescência, a palha também já muda de aspecto, né? Para cor palha, não é mais verde. Mas é ideal, né? Se você quiser realmente um período grande de armazenamento, colher em torno de 14,5%, 15%, 15,5%, dependendo do maquinário, seria o momento ideal. Em R6, então, é o momento onde você atingiu a maturidade fisiológica, como para as outras culturas é o último estágio fenológico do milho, e com a máxima massa seca que os grãos têm, uma umidade muito alta. O que acontece em R6 então, professor? Se entrou, não recebe mais fotoassimilados? Não recebe mais. Então o que eu tenho que esperar? Porque você usa o campo, né, se possível, para a secagem dos grãos. Você colher grãos com 30%, 25% de umidade, mesmo que se fosse possível, você estaria carregando muita água lá atrás para utilizar o que é um secador. Então deixa que o próprio campo, né? Por isso que é inclusive interessante que o R6 conhecida como momento de falta d'água, né? De ambiente mais seco, para isso agilizar a perda de água pelos grãos e evitar que eles fiquem mais tempo expostos às intempéries climáticas. Tudo bem? Última pergunta que eu faço para você, então, que assistiu essa aula sobre estádios fenológicos. Eu falei o estádio sempre a nível de planta, né? Mas se a gente está andando numa lavoura junto, vamos andar numa lavoura aqui de milho, como que você define o estádio
em uma lavoura de milho, realmente? Por trás dessa pergunta tem um conceito que é o seguinte: será que todas as plantas numa lavoura estão iguais? Será que elas estão sempre no mesmo estágio fenológico? Não. Existem diferenças. Às vezes você teve problemas na semeadura, algumas sementes mais profundas, outras mais rasas, superficiais. Essas emergem primeiro, começam a desenvolver primeiro. Ou você tem uma lavoura com diferentes orientações em relação à direção do sol. Essa parte é mais quente, essa é mais fria. Por exemplo, aqui no hemisfério sul, a face norte e oeste tende a ser mais quente do que a face voltada para a parte sul ou leste, né, devido ao movimento do sol. Então, você vai ter um desenvolvimento mais rápido, onde é um pouco mais quente. Poderia ser o oposto em relação à água. As zonas mais baixas acumulam mais água, a planta não entra em estresse. Então, é bem simples. Você vai definir com base naquilo que é o mais comum para a lavoura. Então, você vai pegar alguns pontos. Em cada ponto, você vai pegar 5, 6 plantas, avaliar o estágio fenológico. Por exemplo, nesse momento, eu tenho 5 folhas aqui expandidas e uma planta com 4. Tá, então eu estou aqui em V5 e ainda é uma planta um pouco atrasada. No outro ponto, V5, quantas plantas tem? Ou às vezes você está em transição de um estágio para o outro. E assim que você faz a nível de lavoura, é o que é o mais comum. A maioria das plantas estando naquele estágio, a gente considera que a lavoura está naquele momento daquele estágio. Segundo, quanto mais próximo, mais uniforme, melhor, porque é mais fácil o manejo devido à necessidade que a planta tem. Então, no próximo bloco, o que a gente vai ver para finalizar essa aula? O que a fenologia te ajuda no manejo, né? A gente sempre maneja, né? A função de um profissional das ciências agrárias é manejar a cultura para extrair o máximo de potencial produtivo. Como esse conhecimento pode te favorecer?